Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início então à segunda aula do Programa de Monitoria de Estatística voltado ao curso de Psicologia do GB. Só dando uma volta na aula passada, eu me encontrei com vocês no site que eu disponibilizei no grupo de WhatsApp, dei uma explicada maior, tirei dúvidas de vocês, passei uma atividade que já foi corrigida. E dessa aula de hoje aqui também eu vou passar uma atividade de fixação para ser entregue na data que eu vou combinar com vocês lá no grupo. E qualquer dúvida, aqui está um dos meus contatos, caso você não tenha meu número de WhatsApp, você pode me encontrar num desses contatos aqui. O arroba ali de baixo é meu Instagram. E eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês, ok? Então vamos para a aula. Hoje a gente vai estudar sobre os gráficos estatísticos, como os diagramas, polares, cartogramas, pictogramas. Nós temos outros também, como os histogramas e os polígonos de frequência. Só que a gente não vai estudar esses dois últimos nessa aula de hoje. Provavelmente vai ser dado mais à frente para vocês. Mas de toda forma, esses daqui são os principais gráficos e são bem fáceis de entender. Então vamos nessa? Então, o gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos, ou seja, é uma forma de você mostrar para o público, para o investigador ou para a pessoa interessada, uma forma ilustrada de mostrar aqueles dados para a pessoa, uma forma simples de meio que resumir, uma forma simples de demonstrar os dados que eu pesquisei para aquela pessoa. Ou seja, é uma impressão mais rápida e viva do fenômeno do estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão do que as séries, né? Então é mais fácil mostrar um gráfico do que mostrar simplesmente aquelas tabelas cheias de dados. O gráfico é mais visual, o gráfico é mais lúdico, mais dinâmico, mais de fácil compreensão. Então, a absorção da informação pelo gráfico é muito mais rápida e muito mais assertiva. Os gráficos são representados de forma proporcional aos elementos da série. Então, por exemplo, para ilustrar essa fala, eu tenho os dados 5 e 10. Eu nunca vou poder colocar o 10 no gráfico menor que o 5, ou menos puxado, mais estreito. Eu tenho que manter essa equivalência entre os dados que eu for colocar ali na minha tabela e a forma que eu estou desenhando o meu gráfico. E o gráfico, por isso, né, e por outros motivos, tem que promover clareza, simplicidade e veracidade entre tudo aquilo que eu estou fazendo e tudo aquilo que eu estou representando. Mas como assim simplicidade, clareza e veracidade? A simplicidade fala que o gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária, assim como de traços desnecessários que possam levar o observador a uma análise morosa ou com erros. Então, é eliminar completamente qualquer coisa que torne a leitura do gráfico lenta ou com erros, como, por exemplo, informações que não precisam, traços que não sejam bem definidos ou bem compreendidos. A clareza fala que o gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. E a veracidade, o gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno em estudo. Em resumo, o gráfico deve ser simples, deve tornar a leitura objetiva e assertiva, e a veracidade dos dados tem que ser preservada. Então, não posso inventar um dado num gráfico. Se a minha tabela fala uma coisa, o gráfico tem que falar a mesma coisa, a mesma linguagem. Gente, primeiramente eu vou pedir desculpa para vocês, que aqui ao lado está tendo obra, e é só começar a gravar que o som começa. Então, vou pedir desculpa novamente. Se vazar algum som aqui no microfone, apenas ignorem, tá bom? Voltando à aula, dentre os principais tipos de gráficos estão os diagramas, os polares, os cartogramas, os pictogramas, igual falei lá no começo da aula para vocês. Temos também outros, dentre eles os histogramas e os polígonos de frequência. Esses últimos dois eu acredito que vão ser dados mais à frente para vocês, quando começarem os cálculos em si. Mas esses daqui que estão na tela são os principais gráficos numa análise estatística, bem comuns de serem usados. Sobre os diagramas.
Os diagramas são gráficos geométricos de no máximo 2 dimensões. Para a construção deles, em geral, se faz o uso do sistema cartesiano. Dentre os principais diagramas, foi destacado aqui os gráficos em linhas ou em curvas, gráficos em colunas ou em barras, gráficos em colunas múltiplas e gráficos em setores. Eu vou dar um exemplo de cada um desses daqui para vocês. Nesse slide aqui, gente, eu coloquei para vocês exemplos de gráficos, né, que a gente vai trabalhar hoje. Na verdade, está faltando o gráfico em curvas, porém a falta de imagem dele aqui não vai impactar no entendimento de vocês, até porque ele é bem simples, né? Ele é irmão do gráfico em linhas. E aqui no começo eu coloquei um sistema cartesiano só para vocês se lembrarem do ensino médio de vocês, no finzinho do ensino fundamental, que é um sistema composto de duas linhas perpendiculares e subdividido em 4 quadrantes. Cada quadrante desse daqui o número vai assumindo uma forma diferente, variado entre números positivos e números negativos. Mas isso aqui só é para lembrar vocês mesmo, porque no slide anterior cita ele. Tá? Isso aqui não é conteúdo da nossa matéria hoje não. No primeiro gráfico aqui, a gente tem um gráfico em linhas, que é em 2 dimensões, como a gente observa aqui, e que a composição dos números, né, quando a gente vai registrar o número no gráfico, a gente vai formando linhas. Por isso que chama gráfico em linhas, vai assumindo essa posição aqui. Normalmente é um gráfico que a gente usa para, sei lá, ver os valores de uma bolsa, as ações de uma empresa e tal, se está positivo, se está negativo. E o gráfico em curvas é irmão dele, inclusive. Só que ao invés de formar linhas, ele vai formando curvas, parecendo tio, ondas, né? Eu não tenho ele aqui, infelizmente, mas a gente pode observar esse tipo de gráfico, por exemplo, na evolução do Covid no mundo, evolução do Covid no Brasil e tal, vai formando aquele gráficozinho em onda. Aqui embaixo a gente tem um gráfico em coluna, né, que é composto aqui por um retângulo preenchido. Esse gráfico aqui, para vocês se lembrarem do nome dele, é só vocês se lembrarem da coluna vertebral, né, que é vertical, né, a nossa coluna é em pé, né, vertical. Então a gente vai lembrar que o gráfico em coluna ele é composto de retângulos verticais. Aqui ele é bem parecido com o gráfico em coluna, porém ele está na horizontal, ele está deitado. Então a gente chama de gráfico em barras, tá? E aqui, por último, a gente tem um gráfico de colunas múltiplas, que são normalmente duas colunas justapostas, né? Ou então uma ao lado da outra, que a gente usa muito para fazer comparações, né? Equiparar. Por exemplo, esse roxinho aqui está escrito como exportação, esse vinho aqui como importação. Então, aqui nesse dado, nesse gráfico, eu consigo comparar dados paralelos, importação e exportação, né? Caso dados diversos ou diferentes, porém em um gráfico só. Não preciso ficar olhando um gráfico e depois olhar o outro para fazer comparação. No mesmo gráfico eu consigo ter a informação dos dois ou mais elementos que eu queira observar, analisar, estudar. O gráfico em setor ele é constituído com base em um círculo, né? Normalmente se chama muito gráfico em setor de gráfico pizza também, é muito comum esse nome. É um gráfico muito usado, inclusive, na administração. E é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação de um dado no total. Então, um gráfico que é bom para ilustrar a participação de algo, de alguém ou de alguma situação em um determinado cenário. O total é representado pelo círculo, que fica dividido em tantos setores quantas são as partes. Então, ele é um círculo, e dentro desse círculo eu consigo subdividir ele em setores. Os setores são tais que suas áreas são respectivamente proporcionais aos dados da série. E obtemos cada setor por meio de uma regra de 3 simples e direta, lembrando que o total da série corresponde a 360 graus. No próximo slide, né, como vai ter a imagem dele, eu vou explicar direitinho o que isso quis dizer para vocês. Aqui nesse slide eu tenho um gráfico em setores, né, como eu disse para vocês.
O gráfico de setores é composto de um círculo que é dividido em várias partes, cada parte chamada de setor, né? Lembrando que um círculo, foi o que eu falei no slide passado, equivale a 360 graus. E aqui, essas subdivisões foram colocadas a partir dessa informação. Aqui embaixo a gente tem um exercíciozinho para fazer. Vou explicar esse exercíciozinho, mas só para ilustrar aqui para vocês, olha, esse gráfico corresponde a essa tabela. Aqui foi colocado que bovinos tem de quantidade 140, suínos 32, ovinos 20, caprinos 11. Então, por exemplo, bovinos 140 corresponde à maior parte, que é a roxa. Suínos 32 está em segundo lugar, né? Foi colocado essa parte vinho aqui. Ovinos 20, foi colocada essa parte amarelinha aqui. Caprinos 11, foi colocada essa parte azulzinha aqui. Só que essa divisão não foi colocada de forma aleatória. Ela teve um cálculo para saber a proporção para colocar aqui, para fazer esse setor, né? E essa proporção é feita a partir de uma conta. Então, por exemplo, qual é a quantidade total desses rebanhos que eu tenho aqui? 140 mais 32 mais 20 mais 11. O total dá 203, não é? Então, eu tenho 203 em quantidade total. Esse 203 equivale ao meu total, obviamente, do meu gráfico. Qual que é o total em graus do meu gráfico, que eu falei para vocês? 360, não é? Então, 203, que é o meu total, equivale a 360. Porém, ele quer saber aqui a taxa de bovinos. Bovinos não é 203, é só 140. Então, qual a porcentagem, qual que é a paridade de 140 para esse gráfico aqui? Então, ele fez essa continha aqui, pegou 140, que é o que ele quer saber, ele dividiu por 203, que é o total. Então, o que eu quero saber, dividido pelo total, vou fazer o OK lá, né? O igual, vai descobrir um valor, e esse valor eu vou multiplicar por 360, que é o total do gráfico. Recapitulando, o valor que eu quero saber, dividido pelo valor total, vezes o total do gráfico. Então, 140, que é o do bovino que eu quero saber, dividido pelo 203, que é o total de todas as espécies aqui, vezes 360, que é o grau que eu tenho aqui total do círculo. Aí eu vou dar igualzinho lá na máquina, na calculadora, isso vai me dar 248 graus, 2, arredondando para 248 graus. Então, quando eu for passar lá para um transferidor, alguma coisa assim, eu vou saber que essa é a porcentagem não, né? Esses são os graus que eu tenho que marcar aqui no meu gráfico em setores. Essa aqui provavelmente é uma questão de prova, tá? Não para vocês marcarem perfeitamente os graus em cima do setor, não. Para vocês terem uma noção de como fazer e vocês saberem ali fazer o cálculo. Esse cálculo é bem simples. Durante a aula que eu for fazer com vocês no encontro, eu vou reforçar, mas é bem simples. O valor que eu quero saber dividido pelo total vezes 360. E aí eu vou descobrir o grau que eu quero saber em cima do gráfico. O gráfico polar é um gráfico muito usado para representar séries temporais cíclicas, né? É muito usado na meteorologia e é usado também para representar e apresentar o desenvolvimento de determinada periodicidade de alguma coisa, né? Como a variação da precipitação pluviométrica, ou seja, da quantidade de chuva que está caindo, ao longo do ano, ou da temperatura ao longo do dia, a arrecadação da zona azul durante a semana, o consumo de energia elétrica durante o mês ou do ano, o número de passageiros em uma linha de ônibus ao longo da semana e coisas afins. Mas o principal lugar que se utiliza o gráfico polar, na minha opinião, assim, que é muito visível, é na meteorologia. E o formato desse gráfico parece muito aquele tiro ao alvo, né? O formato do alvo, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo desse gráfico. Ele é composto de um círculo, como a gente pode observar, e dentro desse círculo existem vários emaranhados, que parece uma teia de aranha ou um alvo mesmo, como eu falei para vocês. Essas linhas que estão dentro desse gráfico,
Ao fim dela, a gente coloca, por exemplo, o nome dos meses, que é o caso desse exemplo aqui, e os valores é cada círculo menor dentro desse círculo maior. Então, ou seja, aquela bolinha maior, menorzinha, aliás, equivale a 200, a média 400 e a grande 600. E dentro dela eu vou fazendo esses puxões para colocar o respectivo valor daquele mês ao número. Então eu posso observar essa variação. Como eu disse para vocês, muito usado na meteorologia, fica bem visível de observar. Os cartogramas, eles podem ter duas aplicações, para representar população ou representar densidade. Caso represente população, lança a mão, então, de forma geral, dos pontos em números proporcionais aos dados. E se for representar a densidade, que são os dados relativos, né? Nesse caso, se lança a mão normalmente das rachuras. Aqui ao lado, eu tenho a representação de um cartograma, que é muito utilizado também nessa época de Covid, quando mostra, né, qual está sendo o impacto no Brasil, por exemplo, do Covid, onde as áreas são pintadas, né, para representar se está mais grave, se está mais moderada, se está mais fraca. Infelizmente, o nosso mapa está praticamente todo vermelho, né, porque está tudo em alerta, muito grave. Mas o cartograma ele é bom para ser utilizado porque ele é bem fácil de entender, né? Normalmente, só de você bater o olho, você já sabe pelo menos a força que aquele gráfico está representando. Se é um número alto, se é um número baixo, se é um número mediano e tal. O pictograma constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público, pela sua forma, ao mesmo tempo atraente e sugestiva. A representação gráfica consta de figuras. Então, normalmente quando uma criança está aprendendo um gráfico, começa pelo pictograma, porque ele é bem lúdico, bem visível, bem de fácil entendimento. Por exemplo, ao invés de eu representar por linha, barras, círculos, tal, eu represento por imagens. E o que é melhor para ensinar do que imagens, né? Então, nesse caso aqui, está falando de população. Nos anos 50 eu tinha 51.944. Lembrando que está nessa unidade de milhares aqui, mas eu vou pegar só esse número que está aqui, 51.944. É a menor quantidade, então eu represento com menos povo aqui, pessoazinhas. Já nos anos 80, 119.071, mais gente, represento com mais figuras. Só então de bater o olho pela quantidade de figuras, assim, bem rápido, eu já consigo, de forma bem lúdica, saber qual desses anos, no caso dessas décadas aqui, tem mais pessoas. E para uma criança aprender isso se torna bem fácil, bem simples, bem clara e sugestiva. Gente, essa foi a aula de hoje. Lembrando que eu vou repassar esse conteúdo todo para vocês durante a aula que a gente tem no Jitsi, né? E lá eu vou repassar, tirar dúvidas, passar exercícios para vocês também. E eu encontro vocês lá. Agradeço a atenção de todo mundo e até a próxima aula ou então até a próxima monitoria, caso você não possa assistir a aula. Tchau, tchau!